Olá pessoal, tudo bem com vocês? Artes Prado aqui mais uma vez para um daqueles tutoriais que eu sei que vocês amam. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai fazer vasos, tá? Muitos pedidos para a gente estar fazendo os vasos, como já fizemos, mesmo que o canal seja novo, a gente já tem bastante flores, agora tá na hora de dar uma movimentada aqui nos vasos, né, da Artes Prado, que o pessoal tá gostando e estão pedindo. Bem, eu já vou apresentar para vocês, lá no primeiro vídeo do canal, foi um vaso, certo? Lá eu apresentei o papel, mas vou apresentar aqui de novo. Eu trabalho com o papel Paraná 1.4. Lá na primeira aula eu mostrei para vocês que o papel Paraná, um lado dele, ó, não tem flexibilidade para cortar, ó, para fazer vaso de cilindro. Aqui ele não dobra, ó. E tem um lado, que é o lado de 80, ele dobra. Ele dá para você fazer um vaso de cilindro, ó. Essa placa, ela é grande, ela vem na medida de 1 metro por 80, tá bom? Então, como eu vou fazer vaso de cilindro, eu cortei a parte de 80. Lá, quando você for comprar a sua placa de papel, você vai perceber que tem um lado que não é tão flexível quanto o outro. Aqui, vocês compram o papel 1.4, tá, pessoal? Que é o ideal para esse vaso. Tem um mais grosso, mas esse aqui é mais fácil para cortar. Como a gente faz o revestimento de papelão, não tem necessidade de estar comprando um papel muito grosso, entendeu? Então, aqui eu já vou passar para esse vaso aqui, nós vamos fazer um trio de vaso. É um joguinho de vasos que eu lancei aqui já faz algum tempo. E ele foi muito bem aceito pelos clientes e eu resolvi trazer aqui para vocês hoje. Eu já vou passar para vocês as medidas. Esses vasos de corte reto, a gente não deixa molde disponível porque é corte reto, a gente deixa as medidas. Eu só vou deixar os moldes quando eu for fazer um vaso com designer arredondado, um oval, assim, tá? Assim por diante, mas corte reto é só mesmo as medidas. Aqui nós temos 3 vasos, já tá cortado aqui nas medidas. Você vai cortar um desse aqui, 40 por 18, 40 por 13 e 40 por 8. Vocês observaram que é uma diferença de 5 centímetros para cada um, tá vendo? 5 centímetros para cada um. Então, o que que acontece? Os dois pequenos, que é o 40 por 13 e o 40 por 8, já estão feitos. Eu vou fazer com vocês esse grande aqui, que é o maior, tá bom? Mas é a mesma coisa, não vai mudar nada. Tem um detalhezinho no menorzinho, mas eu deixei para fazer aqui junto com vocês, para vocês aprenderem direitinho. Aqui já com minha peça, o lado flexível para dobrar, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui até o rolinho do papel filme mesmo. Vou dar uma modelada nele aqui. Pra ele ir pegando o formato de cilindro, ó. Até aqui. Aqui a mesma coisa. Ó. Pronto. Aqui você vai modelando ele, ó. Com cuidado. Ó, ele não quebra desse lado, tá vendo? E aqui ele já ganhou forma de cilindro, tá vendo? Ó, tá bem certinho. Agora eu já vou ensinar vocês como que eu faço o fundo, certo? Ó, é fácil e fácil de fazer. E ele fica lindo. Aqui com o auxílio de uma fita crepe, vou fazer um fechamento aqui provisório, tá? A gente vai abrir ele novamente. Bem certinho aqui, você coloca. Ó, tá bem certinho. Essa fitinha provisória, tá? Aqui eu vou pegar um pedaço de papelão, vou colocar aqui, ó, bem certinho, e vou riscar. Prontinho. Agora eu vou cortar esse arredondado aqui, que já é o fundo do vaso, tá bom? Ó, tá vendo? Agora preste atenção aqui o que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui vamos colar ele em cima do outro papel.
Pra ficar mais resistente ainda. Ó, ficou bem duro. Tá vendo? Prontinho. Ó, tá bem resistente, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer? Aqui eu vou retirar a fitinha aqui, que eu coloquei, foi só pra fazer a marcação. Testar aqui pra ver se ficou certinho. Ó, ficou certinho, ó. Tá vendo? Agora a gente vai colocar a cola aqui na lateral e colocar aqui. E lembrando que essa cola é só mesmo para fixar o papelão, o fundo aqui. Ele não vai dar segurança nenhuma pro vaso. A segurança vem depois. Ó, deu certinho, tá vendo? Aqui segure bem firme até colar. Segura aqui, aperta para ele ficar bem certinho. Segura até colar. Ó, já tá bem coladinho. Agora vamos fazer um fechamento aqui. Vou pegar aqui uma plaquinha de 5 centímetros. Deixar ela assim no formato mais arredondado. Vou medir aqui. Risquei. Vou cortar aqui um pouquinho abaixo. Vou colocar a cola aqui nas partes laterais. Vou colocar aqui para fazer o fechamento. Ó. Segure firme para que ele fique bem fechadinho, ó. Ó. Agora vamos dar resistência para esse fundo, porque ele não tá seguro, tá? Vocês viram que eu coloquei só uma colinha. Observe o que eu vou fazer aqui. Eu cortei tirinhas de papelão, pode ser o acabamento, pode ser o reforço feito com esse próprio papel, tá? Mas esse aqui eu preferi fazer assim, que também dá um reforço, ó. Você vai cortar o papelão assim como eu cortei. Vai fazer uns pedacinhos assim. Nesse vaso aqui só tem necessidade de colocar 6, tá bom? Dobra ele aqui bem dobradinho. Prontinho. Olha o que eu vou fazer agora. Vou colocar a cola aqui e aqui. E aqui eu vou colocar aqui, na parte de dentro. Quando o vaso é bem grande, tipo de arranjo de chão, gente, eu faço 2 reforços, tá? Mas a gente vai estar trazendo aqui nas próximas aulas. Eu vou ensinar pra vocês. Ele vem com 2 fundos. Olha lá, onde tá a plaquinha, tá vendo? Agora eu vou colocar essas 6 plaquinhas aqui dentro, para nosso vaso ficar bem reforçado. Lembrando aqui que uma folha de papel, desse papel Paraná, que é 1 metro por 80, dá para você fazer 4 joguinhos desse que a gente vai fazer aqui. 4 joguinhos, é inacreditável. Aqui, por exemplo, ó, esse papelão aqui, ele é tão bonitinho, tão bem acabadinho, que não precisa eu colocar um outro fundo desse aqui. Esse aqui pra mim tá bom, entendeu? Ó, viu como fica bem acabado? Então não tem necessidade, tá bom? Prontinho, bem redondinho, tá vendo? Agora vamos forrar ele, pra ele ficar mais resistente ainda. Aqui eu vou pegar uma placa de papelão, ó. Não precisa ser até embaixo, não. Esse tamanho aqui tá ótimo. Ele vai ficar bem aqui em cima, ó. Também tem a diferença do fundo. Aí o que eu vou fazer aqui, dobrar aqui. Vou estar medindo aqui. Vou cortar aqui.
colocar a cola aqui embaixo. Aqui eu vou arrumar ele aqui, ó. Ó, tem que ficar bem certinho aqui por conta do acabamento, tá bom? Prontinho. Vamos colocar... Quando o papelão é grosso, eu só coloco uma camada. Mas esse aqui não é tão grosso. E por conta do acabamento, eu vou colocar mais uma camada. Vou colocar um pedaço aqui. Eu não tenho ele todo inteiro. Deixa eu ver se esse aqui dá. Vou passar só um pedacinho mais. E a mesma coisa, ó, bem certinho. Tem que ficar bem nivelado aqui por conta do acabamento, tá? Ó, não pode sobrar. Viu que aqui faltou um pedacinho? Aí a gente vai completar aqui. Ó, tá vendo? Bem certinho. Tá bem nivelado. Agora vamos fazer o acabamento aqui em cima. Um pontinho aqui. Agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Olha só. Vou pegar desse lado aqui. Vou colocar aqui, bem certinho. Vou riscar, ó. Tá vendo a emenda aqui? Ó. Você vai afastar um pouquinho e vai fazer uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Você vai entender agora por quê. O papel 1.4 é bom porque você pode estar cortando na tesoura também, entendeu? E o outro, que eu esqueci o número no momento, ele é bem difícil para cortar na tesoura. Eu teria que estar sempre na mesa de corte para cortar qualquer pedacinho no estilete. E aqui não. Eu faço esses cortes aqui do vaso, eu faço tudo no estilete, tá? Depois, essas partes menores assim de acabamento é que eu vou na tesoura. Mas geralmente, ainda mais eu que trabalho por quantidade, aí eu faço isso, entendeu? Ó, pessoal, vocês vão... Deixa o like de vocês, vai compartilhando nossas aulas, se inscreva no canal, tá bom? Ó, prontinho. Feito isso, ó minha marcação aqui, tá vendo? Vai ficar certinha, ó. Se tem alguma sobra, a gente tira na tesoura, não tem problema. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar, fazer uma marcação aqui. Aqui ele tem mais ou menos 1 centímetro, ó,
de papelão, tá? Aí aqui eu vou marcar, ó. Marquei. Vou marcar até o final. Prontinho. Aqui. Eu vou ter que cortar um arredondado aqui dentro. Entendeu? Quando você faz esse formato arredondado aqui, se você quiser, pode cortar no estilete, tá bom? Mas eu vou ensinar aqui uma forma mais prática, né? Pra você tá cortando, como eu fiz esse aqui. O acabamento fica bonito, não se preocupe. Ó, fiz essa marcação. Aqui eu vou fazer isso, ó. Vou unir esses pontinhos, ó. Ficam arredondados. Se você não tem uma coordenação motora boa, você vai procurar. Você já deixa a medida pronta. Pronto, esse arredondadinho aqui que a gente vai tirar, a primeira vez já fica sendo a sua medida, tá bom? Eu, por já ter um tempo, eita, que a gagueira hoje pegou, viu? Por ter algum tempo já, eu já peguei uma prática e já pego as medidas ali na mente. Mas você pode estar usando aí um pratinho nesse formato, ó, tá vendo? Aí você pode estar cortando no estilete. Eu vou ensinar uma outra forma aqui, prática também, que se você fizer bonitinho vai ficar lindo. Viu esse aqui onde eu fiz essa marcação? Esse pontinho aqui? Eu vou cortar aqui bem certinho, ó. E agora eu venho aqui, ó. Bem certinho. Ó. Tá vendo? Certinho. Aí você vem naquela marcação que a gente fez aquela hora, você, ó, vai colar aqui, tá bom? Se quiser cortar no estilete para não ter esse corte, pode cortar, tá bom? Mas aqui vai ficar bem arrumadinho. E também, por conta da pintura que a gente vai fazer, se ficar algum pequeno defeito, não vai mostrar, não. Vai ficar todo escondidinho, tá bom? Agora aqui, olha o que eu vou fazer. Vou colocar a cola aqui. Em poucos passos você faz esse vaso. E agora aqui bem em cima da emenda, eu vou colocar ele bem certinho, ó. E aqui eu vou ajustando. Ó. E aqui tá nosso vaso de cilindro. Agora eu vou fazer um acabamento aqui, ó. Tá bom? Agora aqui, com uma tirinha de 5 centímetros, eu vou colocar aqui, ó. Tá bom? Agora sim, aí essa emenda aqui, ao invés de você colocar atrás, onde tem a emenda, você vai fazer diferente. Você vai jogar pra frente, ó. Pra parte de trás não aparecer nada, tá bom? Aqui basta um pouco de cola aqui, mais em cima. E aqui, ó. E você vai organizando ele aqui. Ó, tá vendo? Aqui, uma lixadinha aqui, só nessas partes aqui. Não tá tão certinho que nem precisava lixar, mas tirar alguma área assim que fica. Porque a gente já vai pintar o vaso, viu como é rápido? E você pode estar fazendo no tamanho que você bem entender, tá bom? Eu só peço que você espere mais um pouco para fazer o grande, que não vou demorar muito para trazer aqui. Porque o reforço do grande é um pouquinho diferente, mas acho que vocês entenderam, né? Explicar aqui. Tipo assim, fizemos aqui esse acabamento, certo? Se você vai fazer um vaso grande de chão,
Fizemos lá aquele acabamento no fundo, colocamos aquelas seguranças. Você vai fazer um outro segundo fundo de papelão e vai colocar mais proteção aqui dos ladinhos. E aqui na emenda também do lado, ó. Você vai colocar 2, 3 proteções, entendeu? Quando é o vaso de chão. Também não é difícil, não. Dá pra você seguir esse aqui e fazer tranquilo. Ele só tem que ser um pouco mais reforçado. Esse aqui eu considero um vaso pequeno, tá, gente? Agora eu vou organizar aqui a mesa pra gente já pintar, tá bom? Do mesmo jeito que estão pintados os outros dois. Aqui vou utilizar para essa pintura a tinta PVA na cor branca. Vou colocar mais um pouquinho que essa pintura tem 3 etapas. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar a tinta sépia de tecido. Só um pouquinho. Vou fazer isso, ó. Tá vendo? Fica um perolado. Matei o branco. Ficou bem clarinho, tá vendo? Agora, o que iremos fazer? Iremos pintar nosso vaso. Não precisa impermeabilizar, nunca tive problema também. E a secagem aqui é praticamente instantânea, tá? Aqui você coloca rapidinho, ele seca. O papel absorve bem rápido a tinta. Vou esperar 3 minutinhos só, não mais que isso, pra gente já começar a fazer o acabamento da pintura. Prontinho, já sequinho aqui. Foi menos de 3 minutos, pessoal, foi rapidinho. Vou colocar mais um pouquinho de tinta PVA na cor branca. Aqui não precisa muito não, agora gasta bem pouquinho. Agora um pouquinho da tinta sépia. Vou deixar ela um pouquinho mais escura que aquela, tá? Ó, mais escura que a primeira, tá vendo? Essa é a intenção mesmo. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar uma sacolinha plástica, amassar, bem amassada. Quanto mais amassar, melhor. E você segura firme na sacolinha amassada. E você vem dando leves batidinhas, ó. Ó. Não tem segredo. Fácil, fácil de fazer. Lembrando que os outros que estão prontos foi esse mesmo processo, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar do resultado final.
Ó. Ficou essa tonalidade, tá vendo? Agora observe o que a gente vai fazer. Essa tinta que sobrou aqui, que por sinal foi pouquíssima, mas não tem problema. Você vai acrescentar mais um pouquinho de sépia. Pronto. E aqui você vai misturar assim. Ó, deixa assim, bagunçadinha. Você vira o outro lado da sacolinha, ou pode até pegar uma ou outra. E aqui você vai dar batidinhas um pouco mais distante da outra, ó. Só isso. Tá vendo? Ó. Gostaram? Agora esperar secar 5 minutinhos pra gente vir colocar um detalhe bem bonito nele, tá bom? Pessoal, nosso vasinho aqui já tá bem sequinho. Foi rapidinho pra secar, em 5 minutinhos ele seca. Agora eu vou fazer um detalhe aqui, olha só. Eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Faz a medida certinha. Aqui eu pintei de sépia, só o sépia. Foi aquela cor, essa tinta de tecido que a gente usou, ó. A tinta de tecido. Eu pintei ela pura, sem a tinta branca PVA. Aí você pode estar fazendo um detalhe aqui, entendeu? Mas eu vou usar essa plaquinha aqui, ó, metalizada. São as cores que eu mais utilizo aqui na fábrica, ó, o cobre, o dourado e o prata. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que elas vêm aqui, ó. Placa decorativa autoadesiva. É assim, ó. Vem essas placas assim, tá bom? Você pode estar comprando. Isso aqui a gente encontra em maiores armarinhos assim, a gente encontra. Ela não é tão difícil de encontrar, não. Só que eu vou colocar esse detalhe aqui dourado, viu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marcação aqui, pra ela ficar bem certinha. Aqui, uma tirinha de 4 centímetros. Vou marcar aqui com a caneta, pra ficar bem certinha. Porque ela tem que ficar bem certinha. Mede aí da maneira que você achar melhor. Com a fita, eu gosto de fazer assim. Já fica bem certinho e eu acho mais rápido. Achei bem prático. Prontinho. Agora, olha só, pessoal. Ela é autoadesiva, porém eu não confio nesse adesivo, não. Ela solta. Então, o que que eu vou fazer? Vou soltar aqui um pouquinho. É que tem cola no meu dedo aqui. Vou soltar aqui um pouquinho. Venho com a minha colinha instantânea. Coloco aqui umas gotinhas, bem pouquinha mesmo, só para ajudar na colagem. E vou começar aqui, ó, na parte de trás. Eu não vou colocar nem acima e nem acima e nem abaixo da riscagem. Eu vou colocar no meio, ó. Eu vou seguir certinho até o final, ó. No meio da riscagem, tá dando pra entender direitinho? Aqui eu já venho com a minha colinha, colocando um pouquinho cola aqui. E aqui a gente vai finalizar. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou soltando aos poucos. Vou bem certinho aqui na riscagem, que tá pegando ao meio, esticando bem. E aqui eu vou soltando o adesivo, vou colocando bem certinho, ó. Ó. Deu certinho. Ó, aqui, embora seja 40, aqui, seja 40 centímetros, essa tirinha aqui você corta 40 centímetros e 1 milímetro. Por conta da curva, né, ela pede um pouquinho maior. Prontinho aqui, tá vendo? Assim vai ficar nosso vaso. Agora, veja bem, como vocês sabem,
Esse vaso, ele é feito de papel, então ele é bem leve. O que a gente vai fazer agora? Ó, tá vendo? Bem acabadinho, bem pintadinho. O que a gente vai fazer agora? Aqui eu peguei um saquinho, coloquei 2 copos descartáveis de areia e vou centralizar lá, ó, esse saquinho com areia, lá no fundo, tá bom? Por isso que eu deixo esse folgadinho no saco, pra você tá colocando bem certinho. Ó, tá lá bem encaixadinho. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pouco de papel, pode ser jornal, tá bom, gente? Você vai colocar aqui, até lá no fundo e aperta, pra ficar bem arrumadinho. Ó, ele tá bem pesadinho agora. Tá ideal pra montar o arranjo, certo? Prontinho, tá vendo? Agora eu vou fazer aquele mesmo processo que a gente faz com papelão pra não usar gelo, tá bom? Eu vou pegar aqui uma tira de papelão de 8 centímetros. Preste atenção aqui no que a gente vai fazer, tá bom? Vou colocar esse cano aqui. Vou jogar mais um pouquinho. Ó, tá vendo? Isso aqui que eu tô fazendo, esse processo de deixar essa abertura no meio, é por conta do projeto que a gente vai dar seguimento quando o nosso vaso estiver montado, tá? Eu já sei qual arranjo que eu vou montar e eu vou precisar encaixar esse cano aqui no meio, porque nossa próxima aula vai ser rechear esses vasos, tá bom? Como eu disse pra vocês, é um trio, os outros 2 já estão ali prontinhos. E a gente vai, na próxima aula, tá montando esse arranjo, tá bom? Aqui a gente dá seguimento até ficar no nível que a gente quer. Até que se encaixe lá no nosso vaso, tá bom? Não tá passando tanta cola não, porque ele vai ficar imprensado ali, não tem nenhum perigo dele soltar. Ó, falta só mais um pouquinho. Tá um pouquinho menor, mas não tem problema não, viu, gente? Que não vai influenciar em nada. Acho que tá bom aqui. Vou cortar aqui pra gente encaixar ali, tá bom? É fácil, fácil. Eu amo fazer esse vaso. Ele é bem prático pra fazer, bem rápido também. Você pode estar fazendo aí em qualquer tamanho. Ó, agora eu vou encaixá-lo aqui, tá? Vou soltar um pouco de cola aqui, nas laterais. E vou encaixá-lo aqui. Ó, tá vendo? Prontinho. Olha só, esse é o maior, certo? Lembra das medidas que falei pra vocês aqui no início? Esse aqui é 40 por 13, 40 por 18, 40 por 13 e 40 por 8. Esse aqui, lembra daquele redondinho que a gente tira aqui? Então, eu pintei e coloquei nesse pequeno, ó, só no pequeno, tá bom? Aquela partezinha arredondada que a gente tira daqui. Por que que eu coloquei? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa parte que a gente tirou daqui de dentro, eu pintei e fiz o acabamento no menor, porque o menor não tem flor. Mas a gente vai colocar alguma coisa aqui, vocês vão gostar. Então, esse é o trio de vasos que a gente vai trabalhar. Na próxima aula, a gente vai deixar esses vasos recheados, vocês vão se apaixonar. Então, já deixa aí sua curtida, compartilha as nossas aulas, diz se você tá gostando e se você tá gostando desse projeto aqui,
que a gente vai voltar com mais aulas de vasos. Agora sim, eu tô me organizando pra gente fazer assim, uma aula eu faço o vaso, na outra a gente faz a flor para tal vaso, tá bom? Então na próxima aula a gente vai rechear esses vasos aqui, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje e gratidão!